Oi, tudo bem? Como é que você tá? Aqui é o Gustavo. Eu quero falar nesse vídeo e enfatizar o porquê dessa importância desses dois opostos. E eu queria que a gente pudesse refletir um pouco sobre essas reflexões. Se a gente for observar tudo que existe na natureza, né, tudo que funciona, né, como vida em movimento, né, todas as formas de vida em movimento funcionam baseado nesse princípio de dois opostos complementares. Então, tudo funciona por causa desse jogo dessas duas energias que no taoísmo, na medicina chinesa, em todas as, né, tradições, abordagens que estudam isso, falam dessas duas forças complementares, yin e yang. E a gente precisa entender profundamente como que isso funciona e como que a gente pode utilizar esse fato a nosso favor. Por exemplo, quando você tem o planeta gira, e quando o planeta gira, uma parte do planeta está voltada para o Sol e outra parte do planeta está voltada para o lado oposto, gerando o dia e a noite, e é esse movimento do giro planetário em relação ao Sol que gera a possibilidade das formas de vida existirem, né? Que gera as condições favoráveis para que possa estar acontecendo tudo isso que está acontecendo. Então, começando isso no nível bem macro, assim, no nível planetário. Então, é entender que a Terra ela tem um pulso. E esse pulso da Terra, esse ritmo que a Terra dita, seria o mais adequado para nós. Seria o que a gente precisa se harmonizar, porque a gente vai estar se harmonizando com a potência da Terra, com a energia da Terra, né? Então, isso que vai nos fortalecer, isso que vai trazer a força. Que quando a gente vai contra isso, acontece da gente não conseguir aproveitar a nossa potência ao máximo. Se a gente for observar em outros níveis também isso, quando isso gera, né, esse movimento da Terra gera a necessidade de dormir, né, porque à noite você vai querer dormir ou ficar mais recolhido até dormir, e de dia vai ser o momento mais de fazer as coisas, de se movimentar, fazer movimentos mais dinâmicos, né, de fazer mais força, de ir mais para fora, usando essas palavras. E a gente tem a questão do gênero também, do sexo, né? Para gerar a forma de vida tem que haver essas duas energias opostas complementares. A gente pode trazer infinitos exemplos disso. Quando uma perna tá fazendo força contra o chão, a outra tá relaxando, né? Isso que gera o nosso caminhar. Que mais? Quando a gente inspira, né, todo o nosso corpo, o órgão vital do nosso corpo é o coração. Então é esse movimento do coração que faz com que exista o organismo inteiro, né? Que o organismo biológico funcione. E a gente tem também o movimento da respiração, que é muito parecido com esse princípio, né? Você tem quando o ar entra, né, a musculatura reto-abdominal, os pulmões se expandem, o diafragma, né, a musculatura da respiração. E quando o ar sai, tudo se contrai, né? A musculatura, os pulmões se contraem, vão mais para dentro. Quando você inspira, é como se você estivesse inflando o seu corpo para cima. Quando você expira, é como se você estivesse indo para baixo, né? E essa importância, no yoga fala-se muito dessa importância da respiração, da harmonização do ritmo respiratório e como que isso afeta, né, na nossa percepção de mundo, né, até no funcionamento do nosso corpo também. Enfim, e a gente tem a nossa sociedade, principalmente ocidental, tem uma visão que é uma visão cartesiana, ou seja, Descartes, né, foi um filósofo, foi um pensador, um sábio, né, que na época dele existia uma repressão grande da igreja, da questão da igreja. Então qualquer pessoa, as pessoas tomavam muito cuidado ao falar de assuntos espirituais, porque existia um monopólio da igreja sobre isso. Então Descartes ele teve que limitar, né, sua teoria aos fenômenos visíveis aos nossos olhos, aos fenômenos físicos, né? Então toda essa lógica de Descartes deu origem também à ciência de Newton, né? Que deu origem a muitas coisas que a gente tem, que a gente conhece, que a gente muitos paradigmas que a gente tem e que a gente se movimenta em sociedade a partir disso, né? A partir desse pensamento. Um pensamento muito importante de Descartes, por exemplo, foi a questão da reta e o ponto, né? Que exatamente trata desse ponto, né? De existe uma reta, existem os pontos nessa reta.
né? Então a gente tem aquele gráfico lá cartesiano, né, que dá origem que é uma base da nossa matemática, né? E que a matemática é o que é usado para explicar, a matemática e a física são usados para explicar a vida, né? Então, só que, se a gente for analisar, se você ir sempre reto, por conta da Terra ser redonda, você vai possivelmente voltar para o mesmo ponto. Se você ir reto eternamente, possivelmente você volta para o mesmo ponto. Então, cada vez, desculpem aqui o barulho, pessoal, do cachorro. Então, cada vez mais que você vai aprofundando, o tempo vai passando, o ser humano vai ver que esses paradigmas não vão servir mais, as coisas vão se transformando, né? Inclusive que novas aberturas a humanidade vai ganhando, né? Novos insights, né? Novos conhecimentos. Então, os orientais, por exemplo, do lado oriental, do lado do taoísmo, do yoga, né? Toda a ciência do corpo e do movimento, na visão que o Oriente traz, né? Traz essa visão, né, da relação do corpo e da energia sutil que circula no corpo, né, desse antagonismo de existe a matéria densa, mas existe o espírito sutil que está dentro dessa dualidade também. Então, só que a gente, por conta da gente ter, do ponto de vista ocidental, desenvolveu uma mentalidade muito voltada em desequilíbrio para o Yang, se a gente for observar, né? Desequilíbrio para o Yang, porque a gente valoriza só essa dominação do masculino, né? Essa coisa do patriarcado, de fazer, né? De destruir, de conquistar, né? Essa coisa da virilidade, né? Essa coisa da raiva exacerbada, né? Que as pessoas têm em relação umas às outras, né? Os conflitos, tudo isso é um excesso de Yang, né? Essa destruição contra a natureza é um movimento de opressão do feminino, opressão da energia. Isso só pode dar desequilíbrio. Ô, meu amor. E aí, o que acontece? O processo de cura está muito associado com esse processo de reconexão com o feminino, mas de reconexão dessa harmonia dos opostos. Então, da gente começar a entender, respeitar mais esse fluxo natural e buscar se aprofundar nisso, né? Buscar entender que para a gente existir, né, como individualidade, como indivíduo, como ego, existe toda uma ancestralidade. Quando eu digo ancestralidade, não está só associada a nossos pais, avós, bisavós. Ancestralidade, por exemplo, o reino vegetal são nossos ancestrais, né? Então, aí a gente não respeita, né? O ser humano não respeita, não trata como um ser vivente, a gente trata como uma coisa, muitas vezes, as plantas, né? Você que está assistindo esse vídeo possivelmente não, mas grande parte das pessoas, e essa consciência precisa chegar nas pessoas, né? Porque se a gente não enfraquece, se a gente não se redime, né? Se a gente quer sempre ficar se afirmando, por exemplo, se não tem numa conversa, né? No espaço de conversa, se não tem o espaço entre as palavras não podem ser compreendidas, né? Se não tem o silêncio, o diálogo não pode acontecer, né? Se eu quero só me afirmar, eu não tenho espaço para receber, se não tem escuta, se não tem receptividade. Então trata-se disso, de esse desafio da gente desenvolver a nossa receptividade, né? De todos nós, é um desafio de todos nós. E se harmonizar novamente com essa força natural, que é uma força maior, né? Não adianta a gente querer ficar fazendo do nosso jeito, né? Sendo que existe o jeito da mente, né? Existe o jeito que já é pré-existente, né? A gente só precisa mais dançar com isso, fluir com isso, dar passagem para isso, né? Se cada um fizer a sua parte, com certeza a nossa vida pode melhorar muito. Um grande abraço aí.